Pessoal, segue o vídeo de correção das atividades envolvendo grandezas diretamente e inversamente proporcionais e sequência numérica PA. Os nossos objetivos são resolver problema que envolva variação proporcional direta ou inversa entre grandezas e identificar um padrão numa sequência numérica PA. Atividade 1. As grandezas proporcionais estão relacionadas de modo que quando a medida de uma grandeza altera, a outra sofre uma alteração proporcional. Elas podem ser direta ou inversamente proporcionais. Observando essas considerações, identifique nas alternativas a seguir qual representa proporcionalidade entre grandezas. Então nós temos aí letra A, B, C e D e vamos tentar identificar as que representam proporcionalidade. A tabela a seguir representa os primeiros 5 segundos do balde sob a torneira completa aberta. Pessoal, antes de analisar isso aí, nós temos que entender o que são grandezas. De forma bem simples, assim, uma linguagem bem comum, seria o rótulo de um valor. Quando, por exemplo, num problema matemático você, de repente, lê 60 km por hora, qual é a grandeza aí? Quilômetros por hora. Quando você faz a leitura de uma situação problema que fala assim, 90 litros, qual é a grandeza? Litros. Então é isso, tá bom? Então a letra A diz o seguinte, eu tenho lá tempo em segundos, na primeira coluna, eu tenho 1, né? Na primeira linha eu tenho tempo em segundos, 1. Logo abaixo, o volume de água no balde em litros, 0,14. Na segunda coluna, perceba que o tempo em segundos, na primeira linha, de 1 pulou para 2, ou seja, dobrou. Enquanto que o volume da água de 0,14 foi para 0,28. Houve um aumento de 0,14. Na terceira coluna, o tempo em segundos de 2 passou para 3. Enquanto que de 0,28 mudou para 0,42. Então aí a gente já percebe que na linha de cima há o aumento de uma unidade, né? No caso 1 segundo, 1, 2, 3, 4 e 5, ok. E abaixo esse aumento é de 0,14 litros. Então fica 0,14, 0,28. Se você somar 0,14 vai para 0,42. Se você somar 0,14 vai para 0,56. E se você somar 0,14 com 0,56, correto, fecha 0,70. Então a letra A representa proporcionalidade entre as grandezas. A letra B. A tabela a seguir representa um plano de celular pós-pago. Minutos utilizados é a primeira linha. Na primeira coluna, lembrando, né, linha aqui na horizontal, né, pessoal? Minutos utilizados, 1.000, 2.000, 3.000. Então a gente já percebeu o padrão, aumenta de 1.000 em 1.000. Enquanto que o valor da conta em reais de 128 foi para 228. 228 foi para 328. Para você saber se representa proporcionalidade, basta ver o seguinte aqui, ó. Perceba as duas primeiras colunas. De 1.000 passa para 2.000. Não precisa nem analisar a terceira. De 1.000 passa para 2.000. Dobrou. Enquanto que de 128 foi para 228. Ora, se de 1.000 foi para 2.000, 128 deveria ter dobrado. No caso, deveria ir para 256. Então a gente logo percebe que essa letra B não representa proporcionalidade entre grandezas. Não há necessidade nem da gente fazer conta aqui, basta você analisar isso. Olha a letra C. A tabela a seguir representa o preço de uma marca de um caderno em uma papelaria. Perceba que na primeira linha nós temos quantidade de cadernos, na segunda valor em reais. 3 cadernos na primeira linha, olhando aqui para a segunda coluna, a primeira para a segunda coluna, dobrou, 3 para 6. Então o de baixo de cara tem que dobrar. E nessa primeira análise, se a gente não observa isso, já desconfie, né? Não são grandezas proporcionais. Agora repare que essa ainda está mais fácil, tranquila, a letra C, que de 6 agora foi para 12. Tá vendo? Dobrou. Ó, 12 foi para 24, continuou dobrando, 24, 48. Ok, para essa linha. A linha de baixo, os valores em reais, 8 foi para 16, tranquilo. 16 dobrou, tranquilo. 32 dobrou, 64, 64 para 128. Ok, letra C também representa. Aqui ele fala no enunciado, para a gente observar aqui e identificar nas alternativas assim, qual representa proporcionalidade. Então, nós já temos duas, né, no caso. Não é só uma aqui, é para a gente marcar as que representam, tá bom? Então, letra A e letra C seguramente representam a proporcionalidade entre as grandezas. Vamos ver a letra D. A tabela a seguir representa a quantidade de combustível gasto em função de quilometragem rodada. Então, a primeira linha aqui é o litro de combustível, são os litros, e abaixo os quilômetros rodados. Ó, repare que na primeira coluna para a segunda, 30, 60 dobrou, 60 dobrou de novo, ok, 120 para 240 dobrou, tranquilo.
Então, a linha de baixo, quilômetros rodados, deverá ocorrer isso. 300 foi para 600, 600 para 1.200 e 1.200 para 2.400. O que a gente tem que perceber nas grandezas que são proporcionais? Enquanto uma aumenta, a outra também aumenta. Ou, enquanto que uma diminui, a outra também diminui. Tudo na mesma proporção. Agora, se elas forem inversas, pode ocorrer o seguinte: enquanto uma aumenta, a outra diminui. Ou enquanto que uma diminui, a outra aumenta, tá bom? Vamos para o número 2. Observe as seguintes expressões que envolvem grandezas. Então, nós temos expressão 1, 2, 3 e 4. Né? Para o vídeo não ficar grande, eu vou logo anunciar o que está acontecendo. Aí vem aí abaixo o comando. Observando as grandezas, pode-se dizer que, letra A, as grandezas 1 e 2 são diretamente proporcionais. Letra B, as grandezas 2 e 4 inversamente. As grandezas 1 e 4 inversamente. A grandeza 2 é inversamente proporcional, enquanto que a grandeza 3 é diretamente proporcional. As grandezas 1, 2 e 3 são diretamente proporcionais. Bom, pessoal, aqui cabe nós analisarmos essa situação. Eu vou colocar esse número romano para a gente analisar lá a primeira situação. Então, a grandeza identificada, quilômetro por hora, 60. E a outra grandeza em 3 horas. Então, está aqui identificada, grandeza horas. Gasta 3 horas. Trafegando a 90 por hora. Então, esse 90 pertence à grandeza quilômetro por hora, eu coloco aqui debaixo. O tempo estimado para percorrer esse trajeto é de 2 horas. Então, aqui não é nada para a gente calcular, é só para a gente analisar. Pessoal, repare o seguinte: a velocidade quilômetro por hora aumentou. O que aconteceu aqui com o tempo? O tempo diminuiu. Olha aí, 60 por hora gastava 3 horas. Aumentou a velocidade, ó, houve um aumento da velocidade, enquanto que uma grandeza, vou fazer uma setinha indicando isso, enquanto que uma grandeza aumenta, a seta aqui aumentando, que é quilômetro por hora, a outra grandeza diminuiu, que é o tempo dessa viagem. Então, uma grandeza aumentou, a outra diminuiu. São grandezas inversamente proporcionais. Eu vou colocar aqui um i na frente para a gente lembrar aqui, ó, ok? A situação 2, eu vou usar esse espaço aqui no cantinho, né? Poderia ter feito de forma mais organizada, acabei fazendo aqui no canto, mas eu acredito que não vai atrapalhar o entendimento, não. Situação 2 agora. Uma costureira gasta 1,40 metros, 1,40 m, né, de tecido na confecção de uma bermuda. Para confeccionar 5 bermudas, ela gastará 7 metros de tecido. Então, as grandezas são metros e as bermudas, aí eu vou colocar um ber, né? Então, 1,40 ela gasta numa bermuda. É o que está dizendo aqui, ó. Para confeccionar 5 bermudas, ela gastará 7 metros. Repare o seguinte agora, pessoal. Enquanto que uma grandeza aumentou o metro de tecido, você terá mais bermudas fabricadas, né? Aumentou a quantidade de tecido, aumenta a quantidade de bermudas. Então, quando isso ocorre, uma aumenta, a outra grandeza também aumenta, ou diminui, a outra também diminui. Elas são grandezas diretamente proporcionais. Número 3. Situação 3. Em uma gráfica, certa impressora imprime 100 folhas. A primeira grandeza, folhas, em 5 minutos. E a outra grandeza são os minutos. Eu vou escrever min. Então, 100 folhas, 5 minutos. E em 50 minutos, ela imprimirá 1000 folhas. Pessoal, trabalhando 5 minutos, essa gráfica produz 100 folhas. Se ela trabalhar 50 minutos, é óbvio que vai imprimir mais folhas, né? Então, enquanto que uma grandeza está aumentando, a outra também está aumentando. Então, a gente repara que é uma grandeza diretamente proporcional. Situação 4. Número de operários e o tempo necessário para eles construírem uma casa. Então, aqui ficou uma coisa mais aberta aí, né, para a gente analisar. Então, vamos supor o seguinte. Eu tenho aqui o número de operários e o tempo, né? Vamos simular uma situação que 2 operários levam esse tempo aqui, vamos supor que seja em dias, né? Demora 30 dias para construir uma casa. Então, se eu tenho 2 operários que demora esse tempo aqui seria em dias, como eu falei, se demora 30 dias, 4 operários, mais pessoas trabalhando, 4 pedreiros agora, vai demorar mais tempo ou menos tempo? É claro que é menos tempo, né? Se eu tenho, eu vou chamar aqui de x, né? Aqui a gente não está preocupado em saber. É claro que vai ser a metade do tempo, né? Que eu dobrei aqui. Se são grandezas inversas, como a gente já identificou, se você dobra uma, a outra cai pela metade, tá bom? Então, 2 operários demora 30 dias, 4 operários vai demorar 15 dias. Então, enquanto uma grandeza aqui aumenta, a outra faz o quê?
diminui. Então, essa 4, ela é uma grandeza inversamente proporcionais. Então, identificamos todas as situações aqui, né, de proporcionalidade. Então, a conclusão nossa é que as grandezas 1 e 2 são diretamente proporcionais? Não, né? 1 e 2, uma é inversa, outra é direta. Letra B. As grandezas 2 e 4 são inversamente? Não. Letra C. As grandezas 1 e 4 são inversamente proporcionais. Olha aqui, é mesmo, né? A situação 1 e a situação 4. Então, é a letra C. Já pode marcar aí no gabarito de vocês. Letra D. As grandezas 2 é inversamente? Não. As grandezas 1 e 2, 3 são diretamente? Não. Então, ok, letra C. Vamos para a próxima. Em média, uma pessoa em atividade bebe 3 copos de água em cada 2 horas. Se ela passa 14 horas por dia em atividades, o número de copos de água que ela bebe por dia é igual a... Pessoal, identifica as grandezas. Então, aqui está falando que copos, né? Bebe 3 copos. Esse 3 aqui refere-se aos copos. Eu vou anotar copos, 3 copos em cada 2 horas. A outra grandeza são as horas. Então, se ela passa 14 horas, esse 14 é da grandeza horas. Então, coloca 14 aqui. Ó. Ela bebe por dia, né? O número de copos de água que ela bebe por dia é igual a, eu vou chamar de x. Pessoal, nós temos duas grandezas, sendo que cada grandeza apresenta 2 elementos. Eu tenho, então, 4 elementos e um é desconhecido. Eu tenho 3 elementos conhecidos e um é desconhecido. Quando isso acontece, é chamado de regra de 3 simples, ok? É uma regra de 3. Muita gente não gosta, mas você pode utilizar aquelas flechinhas, né? Aí você coloca uma flechinha apontando para o x e faz a relação da grandeza horas com os copos. Se 2 horas a pessoa bebe 3 copos, 14 horas, ela vai beber mais copos ou menos copos? Mais copos, né? Então, seta para o número maior. Quando você fala mais, seta para o número maior. Então, as duas setas estão apontando para baixo. Quando isso acontece, são grandezas diretamente proporcionais, tá? Que eu estou analisando a situação das flechinhas. Se fosse 2 setinhas apontando para cima, seria grandezas diretamente proporcionais. Agora, se acontece uma setinha para baixo e outra para cima, de acordo com a sua análise, aí são grandezas inversamente proporcionais. Então, quando acontece isso, você iguala essas duas razões, vai ficar 3 para x, assim como 2 está para 14, e multiplica em cruz. 2 vezes x dá 2x, 3 vezes 14, se você fizer aí, 3 vezes 4, 12, sobe 1, 3 vezes 1, 3 e 1, 4, dá 42. X igual a 42, o 2 cai dividindo, x igual a 21, seria a letra A. Certo, pessoal? A análise sempre para a grandeza que apresenta a desconhecida. Ó. 2 horas, 3 copos. 14 horas, vai beber mais copos ou menos copos? Mais copos d'água. Então, seta para o número maior quando você fala mais, tá? Então, ficou essa situação. 2 setas para baixo, grandezas diretamente proporcionais. Número 4. Para atender a um grupo em um jantar, são necessárias 30 latas de refrigerantes com capacidade de 200 ml cada uma. No local do jantar, só tinha latas com capacidade de 600 ml. A quantidade de latas necessárias para atender ao grupo foi de... As grandezas apresentadas aqui são latas, né? E os ml que cada lata suporta. Então, 30 latas de 200 ml, a gente tem que saber esse total antes, tá bom? Porque, olha só, aqui ele quer saber a quantidade de latas com capacidade de 600 ml. Então, a gente pega aqui primeiro 200 vezes 30, faz essa continha. Eu vou pegar só o 3 aqui, ó, 3 vezes nada, nada, tá? 3 vezes nada, nada, 3 vezes 2, 6. E coloca esse zero aqui, né? Não pode esquecer quando utiliza esse recurso, tá? Eu evitei fazer 0 vezes 0 vezes 0, depois 3 vezes... Já fiz aqui direto, ó, e joguei o zero. Então, eu tenho 6.000 ml. Então, se a gente pegar 6.000 ml e dividir por 200... Veja bem o que eu estou fazendo. Eu fiz uma conta aqui e achei isso aqui, 6.000 ml. Se eu pegar 6.000 ml e fazer o processo contrário, dividir por 200, eu vou encontrar quanto? Eu não vou fazer essa conta, né? Não tem necessidade. 30 vezes 200 dá 6.000 ml. Ou seja, se eu pegar 6.000 e dividir por 200, eu encontro 30 latas. Então, 30 latas vezes 200 ml, cada uma, dá os 6.000 ml, beleza? Como eu tenho latas, ele fala que só tinha latas com capacidade de 600 ml, e ele quer saber a quantidade de latas necessárias, essas latas aí de 600 ml, eu vou pegar esses 6.000 e dividir por 600 ml.
tá? Dividindo, eu vou descobrir quantas latas de 600 ml serão necessárias. Eu fiz assim para a gente cortar esses zeros aqui de forma bem tranquila, tá? Não precisa montar aquela conta tradicional. Corta esses zeros aqui, aí eu tenho 60 dividido por 6 que dá 10. Tá? Então, outro jeito aqui de fazer, que tem que ficar atento, por conta que ele vem aqui no início, é simples, mas ao mesmo tempo deve-se ter cuidado. Quando ele fala que são 30 latas com capacidade de 200 ml, eu preciso saber a totalidade, que é o que é necessário, né? Para atender a um grupo, são necessárias 30 latas de 200 ml, então o que dá 6.000 ml. 6.000 ml para latas que tem capacidade de 600 ml, então ele quer saber quantas latas são necessárias, o comando da questão é isso, então eu peguei os 6.000, que é a totalidade de 30 latas de 200 ml, deu 6.000 ml, dividi pela capacidade de 600 ml dessas latas aí maiores, dá o total de 10 latas, que seria a letra D, tá bom? E a gente percebe que são grandezas inversamente proporcionais. Aumentou aí a quantidade de latas, diminui a quantidade de líquido. Se aumentar a quantidade, a capacidade, no caso das latas, a quantidade de latas foi diminuída, ou seja, passou para 10, né? Aumentou a capacidade das latas, diminuiu a quantidade de latas. Vamos para a próxima. Um medicamento diluído no soro demora 8 horas para ser ministrado em um gotejamento de 12 gotas por minuto. Se o gotejamento for de 18 gotas por minuto, o tempo demorado para a aplicação desta medicação será? Aqui, pessoal, as grandezas são horas e gotas. 12 gotas por minuto demora 8 horas para ser ministrado. Agora, se o gotejamento, ao invés de 12 gotas por minuto, for de 18 gotas, o tempo demorado para essa aplicação será, então a gente chama de X. Olha só, pode aqui nesse caso, né, novamente, né, não tem nenhuma pegadinha aqui, nenhum cuidado que a gente deverá ter, é apontar a setinha para o X e fazer aquela análise da grandeza que não tem X com a que tem X. 12 gotas por minuto demora 8 horas lá para ser ministrado. Se ao invés de 12 gotas, né, a passagem for maior, 18 gotas por minuto, vai demorar mais horas ou menos horas? Mais gotejamento é menos tempo, né, menos horas. Então, se você falou menos, seta para o número menor. É assim que funciona, tá bom? Então, você vai montar essa proporção invertendo uma dessas grandezas. Ou você pode multiplicar aqui direto. Ao invés de multiplicar cruzado em cruz, você multiplica de forma direta. Eu vou fazer bem passo a passo, né, para a gente entender. Então, aqui vai ficar 8 sobre x. Você não inverte. Você inverte aqui tem a seta apontando para cima. E aqui vai ficar 18 sobre 12. Se quiser simplificar, ó, 18 e 12 por 6, pode, tá bom? Fica até melhor. Mas eu vou fazer logo a multiplicação aqui para a gente resolver. 18 vezes x dá 18x, e 8 vezes 12, 8 vezes 2, 16, vai 1, 8 vezes 1, 8, e 1, 9, 96. Então, x igual a 96 dividido por 18. X igual a 96 dividido por 18. Se eu jogar 5 vezes 18, dá 90, né? Então, vai ficar 5 vezes 8, 40, sobe 4, 5 vezes 1, 5, mais 4, 90, né? Quero continuar dividindo, inventa um zero, joga vírgula. 60 por 18, vamos tentar 4 vezes 18, passa, né? Dá mais. Vamos jogar 3 aqui. 3 vezes 8, 24, vão 2. 3 vezes 1, 3 e 2, 5, 54. Subtraindo, sobra 6. Continuar dividindo, 0 vai dar novamente 3, né? Então, isso aqui vai dar uma dízima periódica. Então, aqui é aproximadamente 5,33 de horas. Cuidado, pessoal. Isso aqui não é 5 horas e 33 minutos, hein? Isso aqui seria 5 horas e 33 é 33% de uma hora. Que, no caso, a gente passa para minutos, né? Já que é a parte quebrada aí da hora. Ficaria 33% de 60 minutos, tá bom? 60 minutos, lembrando, é uma hora. Então, eu tenho 5,33. A parte inteira aqui são as horas. 33 são os minutos. Corta esse zero aqui, corta esse zero. Se eu tenho 33 sobre 10, eu posso dizer que tenho 3,3, tá? Eu dividi aqui, ó, 33 por 10, né? Anda com a vírgula uma casa para a direita, já que eu tenho um zero agora. Como aqui é vezes, eu posso cortar esse zero com esse zero de baixo, hein? Então, fica 3,3 vezes 6. Se você fizer essa continha, 6 vezes 3, 18, sobe 1, 6 vezes 3, 18, 1, 19. Uma casa após a vírgula, 19,8. Eu posso dizer que isso aqui seria 20 minutos, né? 19,8 de minutos, vamos aproximar para 20. Seria 5 horas e 20 minutos, tá bom? Então, ele fala aqui, né, as opções, seria mais de 6 horas, entre 5 e 6 horas, letra C. Não precisava, tá? É só para vocês entenderem. Então, uma revisãozinha rápida aí. Número 6. As sequências numéricas a seguir representam uma progressão aritmética. Então, toda
progressão aritmética é uma sequência numérica. Nem toda sequência numérica é uma PA, né? Só lembrando, uma PA, a partir do segundo termo, você tem o primeiro mais uma razão. A gente observa aqui, ó, eu tenho 5, né? O segundo termo aqui é 5, que é o primeiro 1, mais uma razão que é 4, né? 4 mais 1 dá 5. Aí já descobrimos a razão. Aqui fica 5 mais 4, 9, 9 mais 4, 13, né? E por aí vai, de 4 em 4. Aqui seria de 2 em 2, 2, 4, 6, 8. Aqui seria de 5 em 5. Então, realmente, as três são progressão aritmética. São sequências numéricas e podem ser chamadas de PA. Observando os itens, é correto afirmar que no item 1, o próximo número da sequência é 15. Não, o próximo aqui seria 17, né? Aqui, vamos logo completar isso aqui. Aqui seria 10, aqui seria 20. Aqui é de 4 em 4, aqui é de 2 em 2 e aqui é de 5 em 5. No item 2, o próximo número da sequência é 12. Não. No item 3, o próximo número da sequência é 17. Não. Nos itens 2 e 3, o padrão estabelecido é o mesmo. Não. No item 1, o padrão estabelecido é o número 4. Isso. Padrão aqui seria a razão. Tá certo aqui. E em 3, no item 3, seria o número 5. Exato, né? A razão aqui é 5. Então é a letra E. Beleza, pessoal? Então tá aí a correção, tá? Qualquer coisa aí, assista novamente. Podem perguntar. Próxima aula teremos mais atividades. Valeu!